Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Melina Tarô. Hoje nós vamos começar uma série nova aqui no canal, que é uma série que chama Desvendando o Oráculo, onde eu vou analisar e explicar para vocês a interpretação de alguns oráculos que eu tenho. Então, desde já, eu peço para vocês se inscreverem no canal se vocês ainda não forem inscritos, curta, compartilhem o vídeo, e ativem o sininho aqui de notificação para vocês não perderem nenhum vídeo dessa série e meus outros vídeos também para o YouTube notificar vocês quando eu postar conteúdo novo, ok? Assim vocês me ajudam muito a continuar meu trabalho por aqui, certo? E para começar essa série, nós vamos começar pelo Oráculo de Delfos. Eu vou interpretar as cartas desse oráculo aqui, o novo oráculo de Delfos, do autor Aquiles Costas, da editora Isis, tá? E mais nada, eu gostaria muito de agradecer, né, algumas pessoas que ajudaram e me ajudam e ajudaram a fazer esse vídeo acontecer, ou esses vídeos acontecerem. A primeira é o meu querido amigo Rafael Amazonas, professor de mitologia, que me ajudou aqui também para que eu não falasse nenhuma besteira para vocês, né? Com informações complementares sobre mitologia, enfim, assunto na qual eu não sou entendida, então Rafa, queria muito agradecer você pela ajuda e a nossa querida produção, que está sempre aqui ajudando, auxiliando e que está dando esse suporte aí com as informações sobre as obras de arte e os movimentos artísticos. Então, fica aqui o meu agradecimento e também a todos vocês que estão aqui assistindo, curtindo, compartilhando, ajudando o crescimento do canal, ok? Por que eu resolvi começar por ele? Porque Delfos é o primeiro registro sobre oráculos e artes divinatórias que se tem no mundo. Só que para eu começar a falar das cartas e a mostrar as cartas, eu preciso primeiro dar uma introdução para vocês do que é Delfos, do que foi Delfos, né? E por que o oráculo de Delfos. Então, por isso que eu vou explicar rapidamente aqui um pouquinho dessa história. E, obviamente, nós vamos estar falando de mitologia. Então, tem pessoas que acreditam nisso como verdade, tem pessoas que acreditam nisso como lenda, enfim. Na antiga Grécia, é comum mencionar com frequência rochas e árvores falantes, rios, lagos, bosques, estátuas e covas nas quais moravam deuses, ninfas, demônios, e que sempre todos esses seres formulavam oráculos. E assim surgiu o oráculo de Delfos. Ainda que tenha sido impossível averiguar a origem das profecias oraculares, sabe-se que esse lugar é sagrado e até hoje continua sendo um dos grandes mistérios do antigo mundo. Mas exatamente o que é Delfos? Delfos é uma cidade que ficava num grande recinto sagrado ao pé do Monte Parnaso, nas montanhas de Fócida, na Grécia, com uma altitude de uns 700 metros acima do nível do mar e aproximadamente 9,5 km do Golfo Coríntio. Das pedras da montanha brotavam vários mananciais que formavam diferentes fontes. Uma das mais conhecidas era a fonte Castalha, que era rodeada por um bosque de loureiros consagrado a Apolo, o deus Sol. Conta a lenda que no Monte Parnaso e próximo dessa fonte se reuniam algumas divindades, deusas menores do canto e da poesia, junto com divindades da própria fonte, chamadas de náiades. Náiades são ninfas de água doce, dos rios, dos riachos, das cachoeiras. E nessas reuniões, o deus Apolo tocava lira e as divindades dançavam. A palavra Delfos significa ventre, e tem esse nome por causa da forma da caverna existente naquele lugar, cuja abertura que se achava em seu interior levava às profundidades da terra.
Os gregos achavam que Delfos era o centro do mundo, o umbigo da Terra, e eles consideravam a Terra como um imenso ser vivo, que era personificado pela deusa Gaia. Essa conexão da Terra e das revelações oraculares é até hoje um dos maiores mistérios do mundo. Quem faziam as revelações nesse templo eram as sacerdotisas de Apolo. Apolo, como eu falei anteriormente, o deus Sol. E o que dizem é que para eleger essas sacerdotisas do oráculo, não se fazia nenhuma distinção de classe. Para a candidata era pedido só que a sua vida e os seus costumes fossem livres de qualquer repreensão. A nomeação era vitalícia e elas se comprometiam a viver para sempre no santuário. Durante os séculos do apogeu do oráculo, foram necessárias até 3 sacerdotisas para poder atender a demanda, as inúmeras consultas que recebiam. Sobre o rito que se seguia nas consultas ao oráculo, se conhece muito pouco. Sabe-se que a sacerdotisa sentava num púlpito que ficava num espaço chamado ádito. Está documentado o fato de que os consulentes tinham, alguns dias antes, uma entrevista com ela. Os consulentes eram de todo tipo, desde grandes reis até pessoas muito pobres. Primeiro se oferecia um sacrifício no altar diante do templo, depois pagavam-se taxas correspondentes e, por último, o consulente se apresentava à sacerdotisa e fazia a sua consulta. Um dos enigmas que os estudiosos tinham era o grande número de acertos que tinha no oráculo de Delfos. Nele, a fé era total, inclusive caso alguma premonição, alguma consulta, fosse mal interpretada ou não acontecesse aquilo que foi previsto, diziam que a culpa era da interpretação do consulente e não do próprio oráculo. Então foi o consulente que entendeu errado, não a sacerdotisa ou o oráculo que errou em si. De acordo com algumas tradições, a primeira sacerdotisa que atuou no oráculo de Delfos se chamava Sibila. E é por isso que até hoje a gente conhece tantos oráculos com esse nome. Algumas tarólogas se nomeiam Sibila, Por quê? Surgiu daí esse nome. Tem até aquela professora do Harry Potter, que é a professora das artes divinatórias, que chama a professora Sibila, Então, vem daí. Além da fala que o púlpito, que a sacerdotisa ficava, era sobre uma rocha muito profunda, que emanava certos gases tóxicos, que faziam com que a mulher entrasse rapidamente num estado de embriaguez, ou seja, ela entrava em transe, e era nesse estado que ela formulava as suas revelações. Essas revelações, elas também eram feitas através de mensagens e sinais da própria natureza, então nos voos e cantos dos pássaros, nos ventos que faziam as árvores se mexer, o barulho do vento, o barulho das águas. Então, para eles, os sinais da natureza também eram um grande oráculo. Os grandes filósofos do Antigo Mundo consideravam o oráculo de Delfos algo sagrado. Eles acreditavam que o templo era um lugar para venerar as divindades e promover esses canais de comunicação entre os humanos e o mundo invisível. Mas com o declínio das antigas cidades gregas, também o oráculo de Delfos foi perdendo lentamente o seu esplendor. Assim, no ano de 362, o imperador Juliano enviou um emissário a Delfos com o propósito de ajudar a reviver o famoso oráculo, cuja chama estava praticamente extinta devido às negligências e aos frequentes assaltos que tinha. A lenda menciona que, quando o emissário perguntou o que podia ser feito para restaurar o santuário, ele teve a seguinte resposta: diga ao rei que a grande casa caiu.
Apolo já não tem a sua morada, nem há brotos do loureiro sagrado. As fontes estão silenciosas, as vozes estão caladas. Essas palavras foram comunicadas ao rei e passaram a ser consideradas a proclamação definitiva das sacerdotisas, referindo-se ao próprio final do oráculo de Delfos. 3 décadas depois, o último templo de Apolo foi saqueado pelo imperador Arcádio. O altar de Delfos foi destruído com particular cuidado. No século IV, pelo imperador Teodório, numa reforma religiosa lançada em toda a Europa, foi quando eles finalmente destruíram todo o templo, todo o altar de Delfos. Praticamente toda a estrutura interior do templo, incluindo os altares e os instrumentos dos cultos, foram reduzidos a pó. Hoje, Delfos é uma cidade muito moderna, muito conhecida pelo seu sítio arqueológico e foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco. E até hoje ela é muito visitada por esotéricos que afirmam que a energia do templo ainda existe e muitos vão para a região para desenvolver a própria clarividência. Bom, gente, depois dessa pequena introdução sobre o que é o Oráculo de Delfos, eu vou nessa série de vídeos explicar um pouco para vocês sobre algumas cartas representativas desse oráculo. Então, como eu falei, curtam muito esse vídeo, se inscrevam no canal, ativando o sininho para não perder os próximos vídeos dessa série, que está muito legal, e compartilhem aí com seus amigos que se interessam por oráculos, tá bom? Então, esse daqui é o livro, como eu falei, do autor Aquiles Costas, da editora Isis, e essas são as cartas que muitos de vocês já conhecem. Então, a partir do próximo vídeo, eu vou explicar algumas cartas desse e de outros oráculos. Então, fiquem ligados aqui no canal. Espero de verdade que vocês tenham gostado dessa novidade, dessa nova série, e até os próximos vídeos. Tchau!